Amém, irmãos? Bendito seja o Senhor para todos sempre. A sua Bíblia está aberta em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo de número 8. Paulo vai dizer assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Não? Repita comigo, Nós vamos falar sobre desânimo, né? O que é o desânimo, né? O que é o desânimo? É uma indisposição, é um abatimento que muitas das vezes nós enfrentamos na nossa caminhada, falta de forças, muitas das vezes no percurso da vida, tédio, amargura, mas às vezes também preguiça, né? E quem sou eu, não pode ser eu, mas cada um, para avaliar e entender o seu momento de como você vai se encaixar dentro desse contexto aqui, que Paulo estava escrevendo à igreja de Coríntios. Uma apatia, um esgotamento espiritual. Mas eu preciso também dizer para você, que o desânimo, ele é uma das ferramentas prediletas que o inimigo tem para nos paralisar, para nos fazer recuar. E por isso nós vamos pensar aqui o que nós temos que fazer, o que precisamos fazer, porque nós precisamos lutar contra o desânimo. Querido, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Coríntios, né, você vai ver a vida de Paulo por inteiro. Você conhece o apóstolo Paulo através da palavra, né? E você vai ver tudo aquilo que ele passou, desde antes de ser cristão e depois se tornar o perseguido, o perseguidor se tornou perseguido. Mas Paulo, ele escrevendo a igreja de Coríntios, ele tinha as suas razões, porque a igreja de Coríntios foi a igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo. Então ele teria muitos motivos para estar desanimado. Pode ser que você também tenha motivos para estar desanimado, ou estar desanimada, né? Em alguma área da tua vida, ou em algum momento o desânimo está te pegando. Pode ser que você tenha motivos, porque Paulo tinha muitos motivos para estar desanimado, mas ele não desanimou, né? Perplexos, mas não desanimados. Aí ele vai lá no versículo de número 9, vai dizer assim: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Versículo de número 9, o abatimento vem, a perplexidade vem, a perseguição vem, mas destruídos não. Amém, irmãos? Quem está vivo aí, diga amém. Então pode começar uma história nova hoje, de renovo, de fortalecimento na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Mas a gente precisa entender um pouco sobre isso, né? Porque o desânimo, e esse estado de perplexidade, muitas das vezes você vai enfrentar, e eu também, são situações e experiências dramáticas na nossa vida que acontecem com qualquer pessoa, qualquer ser humano, seja ele como for. Nós vamos falar aqui de alguns personagens bíblicos que passaram por isso, né? E você é o personagem também da história bíblica, porque você é servo de Deus, amém, irmãos? Você é um cristão, você é servo do Deus vivo, você está seguindo a Cristo, você é discípulo de Jesus. Então, vejam que a história de alguns homens que vamos citar aqui pode encaixar com a nossa também. Então, na vida de qualquer servo de Deus. Por quê? Por algumas questões simples. Primeiro, por causa da nossa natureza humana. Você é humano. Amém, querido? E eu também. Então, em algum momento, pode ser que essa perplexidade vai te atingir. Nós vemos que Paulo, ele passa tribulações, ele passa luta, ele passa perseguições, ele passa calúnias, ele passa traições, tantas coisas. Em meio a todo esse emaranhado de problemas, ele declara não estar desanimado, né? E transmite isso também à sua igreja, buscar ânimo no Senhor. Por isso que eu falei e repito, senti algo diferente quando 2 diáconos vieram falar comigo aqui pela manhã, após oração, porque após oração ou durante a oração, muitas coisas acontecem, amém, irmãos? Em tempos de oração, em tempos de clamor, coisas maravilhosas acontecem. E a gente vence isso orando, acima de tudo orando e buscando, né? Se humilhar, como cantamos aqui, na presença do Senhor, coração rendido diante do Senhor, olhando dentro de cada um dentro de nós. Então, assim, essa perplexidade, essa situação de desânimo, tantas das vezes nos acontece por questão simples, como eu disse, por questão de natureza humana, porque nós
não estamos livres, ninguém está livre. E vamos ver alguns homens da Bíblia aqui que não ficaram livres desse momento. A outra questão também é porque, por causa da nossa fragilidade natural, nós somos frágeis, fragilizados, seres humanos. Paulo chega a nos chamar de vasos de barro, nós somos barro, simplesmente, né? Potes, barraca. Nosso corpo ele chama de barraca, que é habitada pelo Espírito Santo, aí é onde faz toda a diferença, amém, irmãos? E nós temos o Espírito Santo, nós temos o Senhor nos conduzindo na nossa história em todo o tempo. Então essas questões de desânimo, de perplexidade, vai acontecer muitas das vezes na minha vida e também na sua vida, pela nossa natureza humana, humanos que somos, também pela nossa fragilidade. Eu não posso achar que fulano não deve porque ele é forte ou é menos forte, né? Cada um conhece as suas fragilidades, mas a questão é essa, todos nós somos frágeis, temos as nossas fragilidades, as nossas deficiências. E a outra coisa também, que essas coisas nos acontecem é por causa dos intensos ataques de Satanás. Quem pode me ajudar aqui, por gentileza? Obrigado. Por causa dos intensos ataques de Satanás. Amém, irmãos? Satanás, irmãos, nunca esteve, nunca vai estar tete a tete com Deus, tá? Guarde isso, você já sabe, eu estou só te lembrando. Nunca. Ele já foi derrotado lá na cruz do Calvário. Enquanto esse plano de redenção não seja completo na história humana aqui nessa terra, quando o Senhor vier nos buscar, em todo momento ele vai continuar insistindo e persistindo. Ele vive ao nosso derredor. Aqui você está, aqui estou eu, ó, ao nosso, um pouco mais distante, está tão perto assim no nome de Jesus, amém? Distante, ao nosso redor está o Senhor, né? Conduzindo a nossa história. Mas os constantes ataques de Satanás, é por isso que às vezes a falta de oração, a falta de busca na palavra, nos torna ainda mais fragilizados, né? Mais fracos. Por isso nós temos esse recurso tremendo que é a oração e palavra, que estão à disposição a todo tempo, e o Senhor está nos ouvindo. Mas os ataques são tremendos, e quando ele ataca você de alguma forma, e você vence e reage, daqui a pouco ele ataca de outra forma. E quer uma notícia que eu não queria te enganar? Jamais. Isso não vai parar não. Só volta até a volta de Jesus, amém, irmãos? Nós vivemos uma guerra, numa batalha espiritual, né? Que às vezes não estão visíveis aos nossos olhos, porque isso acontece nos ares. Às vezes quando você sai de casa, ou entra em casa, enfim, trabalho e outras coisas mais. Essa guerra só termina quando Jesus vier buscar a sua igreja. Mas você pode estar capacitado e habilitado para enfrentar essa guerra, e não ceder ao desânimo, e não recuar diante dos ataques do maligno. Quem está entendendo, diga amém. Diga para alguém assim, ó: Deus vai te renovar hoje. Aleluia. Ele não pode com Deus. Agora, eu preciso também lembrar para você o seguinte, que se você, sabe, irmãos, assim, se a gente não perceber, isso parece que vai pegando, olha, vai contagiando pessoas. Às vezes você está desanimado, né, ou desanimada, e aí, ao invés, aí você chega para alguém, conversei com fulano está tão desanimado, mas ela está tão desanimada, ele está tão desanimado, aí a palavra vai se lastrando, não, Patinha, vai lastrando, vai esparramando. Aí quando vê, se tinha um desanimado, daqui a pouco tem dois. A pessoa desanimada com outras pessoas à volta dela, esse desânimo vai espalhando. Mas a gente pode reverter isso. Amém, igreja? A gente pode inverter isso, se colocar na brecha como instrumento de ânimo, que nós vamos ver aqui alguns homens também que foram instrumentos de ânimo. E eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus para, ainda que todo dia e toda hora eu preciso desse renovo e dessa força, mas para transmitir esse recado para vocês, lembrá-los que o Senhor continua vivo, amém, irmãos? Vejam que a situação do desânimo, irmãos, ela é perigosa. Nós temos alguns perigos. Primeiro a gente tem que avaliar isso. Por que nós passamos por isso em circunstâncias, né? Nós falamos aqui, mas existe uma situação que nós precisamos rever também. Está aqui no versículo de número 9, ó: perseguidos, mas não desamparados, abatido, mas não destruído. Ou seja,
Não queira você, porque é servo de Deus e eu discípulo do Deus vivo, achar que você não vai ter perseguição, porque você vai. Não queira você achar que em alguns momentos você não vai ficar desamparado, porque vai. O Filho de Deus gritou lá: Deus meu, por que me desamparaste? Então, muito obrigado, querido. Não sou eu nem você, super-homem, ou super-mulher, ou super-crente, para dizer assim: não, eu estou em dia com meu Senhor e graças a Deus por isso, então não me sinto desamparado. Em alguns momentos você vai sentir, sim. É aquelas horas da vida que você não vai ter um pastor por perto, às vezes não vai ter o esposo ou a esposa, não vai ter uma situação para advogar ao teu lado, vai ser você e Deus. E ainda assim, em alguns momentos, talvez por trabalhar na sua vida, no silêncio, porque Ele trabalha no silêncio, amém, irmão? Você vai sentir essa sensação de abandono. Filho de Deus falou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Qual é o perigo de uma pessoa desanimada, né? Qual é o perigo? O perigo é o seguinte: porque o inimigo ele rouba a nossa motivação, motivo para uma ação. Ele rouba a sua, não tem mais ânimo para ir lá na reunião, eu não tenho mais ânimo para cantar, para tocar, eu não tenho mais ânimo para evangelizar, estou só esperando Jesus voltar. Peraí, mas Ele pode voltar hoje? Pode, né? A gente pode nem terminar esse culto, amém, irmão? Ou alguém tem certeza que vai terminar? Eu não tenho, nem arriscaria, eu desejo, né? Mas ninguém tem. A motivação, não, mas as coisas estão tão ruins, Jesus está voltando, está mesmo. A qualquer momento a trombeta vai tocar. E vai ter uma chamada, né? Quando se fizer chamada, lembra? Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando fizer chamada, quando se fizer, eu lá estarei. Olha, posso ouvir um barulho de glória nesse lugar? Aleluias, vamos estar. Em todo tempo, Satanás às vezes tenta te convencer e me convencer de que pode ficar assim, ó. Vamos para cima do monte, botar uma roupa branquinha, ficar esperando Jesus voltar, pastor Lula. Aliás, o nosso espírito, todo o nosso ser deve ter essa expectativa dessa vida santa, pura, aguardando a volta do noivo buscar a noiva. Não tenha dúvida, irmãos. Mas existem caminhos que ainda precisam ser percorridos e você não pode parar, porque Deus te chamou para uma missão. Deus te chamou para a evangelização, Deus te chamou para o louvor, Deus te chamou para congregar. Então, os perigos do desânimo é o quê? Porque muitas das vezes a tua motivação vai ser roubada, vai tirar de você a vontade de lutar. Então não deixe que a sua motivação seja roubada. Fulano era tão ativo, pastor. Olha, fulano, lembra de fulano? Mas olha, hoje nem muitos anos que eu não vejo na igreja. Ele era tão animado, ela era tão animada, se envolvia, trabalhava, participava. Mas agora... E por favor, não estão incluídos nossos irmãos, queridos e irmãs, que conseguem apenas hoje assistir por uma questão de enfermidade, por intermédio das redes sociais, o qual nós abraçamos esse povo e desejamos que Deus te abençoe onde você está. Mas a alegria de estar na casa do Senhor, Davi tinha. Viu, Felipe? Bom te ver aqui, menino. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Se o pregador é A, é B ou C, não importa. O Senhor da igreja está. Aleluias. O dono da igreja está, o cabeça que é Cristo está, e Ele é digno de ser adorado. Então não deixe que o inimigo roube a sua motivação. Ele vai tentar também ofuscar a nossa visão, tirar o nosso foco, tirar o nosso alvo. Eu gosto de Paulo, sempre muito citado, tantas vezes citado.
mas eu esqueço das coisas que para trás ficam, falou ele, e eu avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Cristo, o céu me aguarda. E muitas das vezes o inimigo vai tentar, em esse tempo de o perigo que você corre na hora do desânimo é que você pode ter a sua visão ofuscada. Não, eu pensava assim, mas não era assim. Estou vendo que não é assim. Não, eu tinha muita visão, mas sabe que agora vou deixar para outro. Não, mas não é deixar para outro aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém, irmãos? Estou falando muito rápido, gente? Estou falando rápido, não, né? Outro perigo do desânimo, irmãos, é que ele pode nos fazer olhar para trás, tirar a força, criar obstáculos, não fazer olhar para trás. A outra coisa que o desânimo, Lucas vai dizer assim, aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Eu recebi essa palavra uma vez, muitos anos atrás, de uma irmã da igreja que hoje está na glória, lá no Higino. Lembra a valorização da vida? Aquele culto. Aí eu cheguei lá e disse, eu estou um pouco desanimado hoje. Ela falou, citou o texto de Lucas, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. A missão que te foi confiada é sua. Isso é um perigo do desânimo, você começa a olhar para trás. A outra coisa que o desânimo pode provocar, o perigo dele, né, é que ele pode gerar em nós complexos incuráveis. Se você não deixar ser curado, você precisa deixar ser curado ou curada, porque ele vai dizer, muitas das vezes, eu sou a pior das pessoas. Não, fulano, mas eu não. Você começa a se sentir tão diminuído, às vezes dando um conceito tão pessimista, de baixa estima, que daqui a pouco você começa a acreditar que você não vale nada mesmo. E aí ele adora, ele, o maligno. E o desânimo às vezes vem assim para a pessoa. Fulano é mais capacitado, amém. Fulano pode ter um pouco mais de alguma coisa, mas você tem um pouco mais de outra que ele não tem, e isso vai se juntando, e a igreja é um corpo. Nós somos os membros desse corpo, amém, irmãos? E a gente vai se ajudando, e a gente vai vencendo, mas é perigoso, porque pode gerar em nós complexos, muitas das vezes. A outra coisa que esse desânimo pode provocar, ele pode proporcionar desequilíbrio à nossa fé. Se eu sou crente, se eu sou servo, se eu sou dizimista, se eu sou líder há tantos anos, se eu nasci na igreja, por que eu estou passando por isso? Por que eu passo por aquilo? Por que o desânimo me pegou? Lembra que eu disse que a guerra não vai terminar enquanto Jesus não voltar? Porque ele, o maligno, ele é ousado, e eu estou falando dele aqui, mas diminuindo, só para te lembrar que ele não desistiu ainda da tua vida nem da minha. Mas ele, pronto, o próprio Cristo, ele tenta colocar dúvida se tu és o Cristo. Se tu és o Cristo, desça dessa cruz. Então ele vai tentar em alguns momentos desequilibrar e proporcionar ataques à tua fé. Quem está entendendo, diga amém. É aquela pessoa que ora por uma situação e ela não acontece daquela forma. E aí vem os questionamentos. Se Deus estava com ela ou não. Deus sempre esteve, sempre estará, todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluias. Nós estamos falando aqui porque que o desânimo chega e para quem que ele chega, mas também os perigos dele. Mas vamos pensar também em algumas razões, olhando para a Bíblia, à luz da Bíblia, que algumas pessoas desanimaram. Por gentileza, 1 Reis, Rafael, 19:4, né? Algumas razões que pessoas desanimaram, né? E agora eu vou falar de um homem que vocês lembram dele, o profeta Elias. Eu não estou falando de um homem que era indiferente ou desapercebido no meio, não. Né? E quando a gente fala assim também, a gente não está querendo isolar pessoas, dizer que alguém está desapercebido. Então, eu estou falando de um profeta, não, Renzo? Profeta Elias, olha, o profeta Elias, 1 Reis 19:4.
E ele se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Para Elias, já não havia mais necessidade de viver. Irmãos, ore muito, ore muito. A gente tem enfrentado, não só, aliás, na cidade toda, mas eu não sei se você sabe, Sumidouro, ela é uma das regiões onde acontece o maior nível de suicídio no estado. E aí a gente está saindo de duas situações lá de forma milagrosa. Até eu agradeço a igreja porque oraram por essa jovem. Ore porque creio ela vai estar na igreja hoje à noite, né? Depois da saída do hospital. Mas ontem, enquanto eu conversava com o irmão, já falava de mais 3 situações. Se tomando veneno como se toma água. Vou tomar para ver se eu dou um jeito nisso, para ver se eu acabo com a minha história. Agora Elias está ali, o profeta, depois de vencer tantas batalhas, pastor Lula. E se você olhar para trás, querido, você que está aqui, não sei quanto tempo você tem de crente de igreja, olha para trás, lembra de quantas batalhas você já venceu, porque se você não tivesse vencido, você não estaria aqui, querido. Amém, irmão? Você concorda comigo? Diga amém. Olha quanta coisa já foi vencida, quanta luta, quanta provação você já deixou para trás e chegou aqui. Mas se esse sentimento te abate ou chega, nós queremos orar para repreender isso hoje. Por quê? Porque o profeta Elias, depois de tantas vitórias e tantas batalhas vencidas, agora ele está com medo, né? Qual é a razão desse medo? Qual é a causa? Sabe qual era? A ameaça. Lembra de Jezabel? Terrível Jezabel. Quando estamos diante de ameaças, isso é razão para o desânimo. Se sentir ameaçado, meu irmão, qualquer coisa que tiver no teu coração, que estiver prendendo você, e estiver prendendo alguma barreira que estiver impedindo que você chegue a Deus, algum tipo de ameaça, algum tipo de calúnia, algum tipo de fama, alguma acusação do diabo, que tantas vezes vem te lembrando de coisas passadas, você repreende isso. Porque Elias agora está paralisado, desejando a morte, porque estava ameaçado também de morte. Quem entende, diga amém. Mas o Senhor chegou para Elias. O que está fazendo aqui, rapaz? O que você está fazendo aqui nesse lugar de caverna? Não, ela falou que vai me matar. Jezabel me ameaça. Então, antes que ela me mate, me leva de uma vez, porque eu já não suporto, não sou melhor do que meus pais. Tira minha vida, toma minha vida. Sai daí. Diga para alguém, sai daí. Se ele receber, amém, né? Ele diz assim, sai desse estado de desânimo. Levanta, rapaz, tua caminhada é longa. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. O projeto de Deus ainda não terminou na tua vida, senão você não estaria aqui. Amém, querido? Eu não, menino. A gente conversa isso quase toda semana, né? Para cada um ele tem um plano, tem um propósito. Não depende de circunstâncias, de situações. Se está enfermo, se não está. Se está doente há muitos anos, se não está. Elias é esse, irmãos. Olha para a Bíblia. Por isso que eu queria te trazer uma palavra de conforto e desafiadora, para que você não se entregue à situação de desânimo, de perplexidade pelas circunstâncias que nós somos acometidos todos os dias, todos os anos. Porque esse homem também passa por isso, pessoas da Bíblia passaram por isso, olha, passaram por isso, Elias. O outro é Davi. Davi ficou desanimado. Por quê? Por causa da traição do seu filho. 2 Samuel, Rafael, no capítulo 15, 11, 12. Ele fica desanimado, né? O rei Davi está desanimado, é uma questão familiar. O próprio filho o traiu, né? O traiu. O que Absalão fez? Ele colocou homens contra o próprio pai, contra Davi. 2 Samuel, no capítulo 15, versículo 11 e 12, colocou homens contra o pai, né? Trouxe as pessoas para perto dele, começou a agregar aqueles para perto. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio, estavam obedecendo. Ali era um projeto de traição, ali era um projeto de confronto entre o pai e o filho, entre Absalão e Davi. Olha, os homens estão indo por subordinação, né? por obediência a Absalão.
vão sem saber, mas irmãos, não sabendo que estão construindo um exército para ir contra o pai. Olha o versículo 12, também Absalão mandou ouvir Actefel, né, o gileonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Gilo, estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo, e aumentava com Absalão. A conjuração, a conspiração aumentava. Está vendo? Homens da Bíblia passaram por isso. Agora, eu vejo o outro também, João Batista. Por que João Batista ficou desanimado? Lucas 7,19, por gentileza. João Batista ele ficou desanimado por quê? Por causa das dúvidas a respeito de Jesus. E é tudo isso que o inimigo quer, tantas das vezes, colocar dúvida a respeito dele, da presença dele, do poder dele, da graça dele. Lucas 7,19, e João, comandando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus dizendo: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? O desânimo causado pela dúvida, ele é o Senhor mesmo? Por que eu estou esperando tanto? É o Senhor mesmo ou tem outro? E às vezes eu e você somos pegos na caminhada da vida com essa pergunta: isso aqui tem a ver com Deus mesmo? É o Senhor mesmo que está permitindo? Eu passo isso, essa espera, é Ele que está permitindo? É o Senhor mesmo? É o Senhor ou não? Eu sei que esse questionamento, queridos, é bom para que você se derrame na presença do Senhor, porque Ele vai te revelar o plano, Ele vai te revelar aquilo que Ele tem para a sua vida. Quem entende, diga amém. Mas não deixe que a dúvida te pare. Prossiga, avance. Então eu vou parar por causa dessa circunstância? Não. E João Batista fica desanimado pelas suas dúvidas a respeito de Jesus. Agora tem uma outra história que me ensina muito também, Lucas no capítulo 20, número 24, né? Está lá, os discípulos no caminho de Emaús, né? Está relatado lá, e esse eu nem estou citando aqui porque está todo o relato, Rafael, em Lucas 24, nem precisa, vocês vão lembrar, muito fácil. Os discípulos no caminho de Emaús foram desanimados, por quê? Por causa do desapontamento da morte de Jesus. Lembram? Os discípulos no caminho estão caminhando, Jesus havia morrido, mas as mulheres já tinham ido lá, já trouxeram notícia de que ele havia ressuscitado. Mas mesmo assim eles vão caminhando cabisbaixos, desanimados, entristecidos. O Senhor estava perto dele, caminhando com eles, não conseguiam perceber a presença dele. E quantas das vezes você passa por isso? Eu também. Porque nossos ouvidos não estão atentos àquilo que ele está falando, e ele estava do lado, os discípulos conversando com ele. Cleópatra, um deles, vai dizer assim: poxa, o senhor não sabe, por que vocês estão assim? O senhor não sabe o que aconteceu em Jerusalém nos últimos dias? O nosso Senhor, ele foi entregue, ele foi morto. Sabe qual era a expectativa deles? Eles criaram uma expectativa muito grande, nós também criamos, porque eles conviveram com Jesus, com os seus milagres, com o seu poder, com a sua graça, com suas curas, caminharam junto com ele, mas esqueceram que ele falou: olha, vai vir a cruz, eu vou estar ali. Sabe por que a gente se decepciona? Sabe por que a gente desanima muitas vezes? Porque nós colocamos as nossas expectativas só nas coisas boas. E não está errado, viu, irmão? Nós colocamos todo o nosso foco, a nossa expectativa nas coisas grandes, nas coisas boas. E quando acontece uma que aos nossos olhos não são tão boas, aí a gente fica como os discípulos no caminho de Emaús. Mas quando ele, veja que coisa linda, irmão, eu fico maravilhado. Veja que coisa extraordinária, porque quando eles começam a ouvir e sentam com ele na mesa, no partir do pão, na voz, eles assim: eu conheço essa voz, eu conheço essa voz, eu sei esse jeito de partir o pão, é ele está aqui. E eles conseguem perceber, porque tira toda a expectativa, todo o foco que eles estavam contrário naquele momento difícil, só focando na adversidade, só focando o pior momento, e começa a ouvi-lo outra vez. Quando a gente começar a ouvi-lo outra vez, eu sei que não tem ninguém desavisado aqui, eu sei que tem estudantes da palavra, mas é possível que ainda assim alguém diz assim: como que eu posso ouvi-lo? A forma mais simples, quando você abre a palavra. Por isso que ele está falando aqui dessa manhã. E ele pode usar pessoas.
Agora tem que ficar atento, senão você vai ficar como os discípulos no caminho de Emaús, carregando um peso, um desânimo, uma falta de expectativa. Agora, para a gente fechar, eu queria que você pensasse comigo, o que eu faço para ser curado do desânimo, pastor? A Bíblia, ela aponta caminhos para que a gente vença o desânimo. João 16, 33, Jesus disse, tenham ânimo. Repita essa palavra comigo, tenham ânimo. Não, essa daí o inimigo vai adorar, essa força, né? Deixa eu só tomar uma água para mim ficar também com mais força. Você vai dizer para alguém agora, mas não precisa olhar para trás ou para frente. Tenham ânimo, amém? 1, 2, 3. O pastor Adilson não está sabendo organizar o negócio. Espera aí. Quando eu falar 2, o 3 é tenham ânimo, tá bom? 2. Melhorou. É essa palavra. Aí ele diz, eu venci. Eu venci. Ser animoso, buscar a força nele, o ânimo, é sinal de vitória também. Eu lembro que uma vez Denilson falou comigo, né? A gente citava esse texto, eu venci e vocês vão vencer também. Isso, essa parte não está, a gente conversando, né? Lembra disso, Denilson? Eu venci o mundo. Mas se ele venceu e se nós somos dele, estamos caminhando com ele, o que nos espera? Vencer toda e qualquer situação. A espera é o segredo. Quando a gente olha para a palavra apontando o caminho, Hebreus no capítulo 12, versículo número 3, Hebreus 12, 3, a gente vai pensando através da Bíblia, pensem bem, disse ele, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Pense bem naquele que suportou. Pastor, o senhor não está forçando não, porque ele é ele, Deus é Deus, Jesus é Jesus, e nós não jamais não podemos comparar com ele, mas a força dele está em nós, o Espírito dele habita em nós. Ser ele não, mas pense nele, pense em tudo aquele que passou. Mas a calúnia foi, dói, pastor, a situação dói, sim, dói, não tenha dúvida. Mas pense naquele que suportou tudo por nossa causa, que está dizendo, não desanime, não se canse. Salmo de número 31, versículo 24, vai dizer, sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. A esperança está em quem? É nele. Olha que coisa tremenda, Isaías 40, 29, 31, Isaías 40, 29, 31, e ele fortalece o cansado, e dá grande vigor aos que nele, o que está sem força. Até os jovens se cansam, que às vezes a gente fala assim, mas cara, está tão jovem, está desanimado, tadinha. Até os jovens se cansarão e se fadigarão. Eu dou um recado aqui para a minha terceira idade, para o adulto, e também para o jovem. Não cobre um do outro, talvez dessa forma, porque até os jovens se cansam. Se coloca no lugar do outro e pensa no outro, mas ele tem a resposta. Até os jovens se cansarão e os mancebos certamente cairão. Ninguém está dizendo, mas tem um porém, né? Ó, os moços tropeçam e caem, mas tem um mais aqui, tem um mais. Mas aqueles que esperam no Senhor, acontece o quê? A gente pode dizer isso, Daniel? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Olha o que você está pedindo, eu também. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Vamos abrir o coração para ele, vamos assim, ó. Porque tu não é no outro, é em mim, dentro de mim, oh Espírito de Deus,
necessita ser mudado. Ah, meu Deus, porque tu isso necessita. Olha, queridos, nós podemos ser aquela igreja que sempre fomos, quando começa dentro de nós. Essa semana eu estava com o pastor Walter, a gente estava ali orando, eu, pastor Walter, pastor João, os demais não podiam estar por saúde, por trabalho. O pastor Walter disse assim: eu chegava ali fora e às vezes eu não conseguia entrar. Eu me lembro que no início da minha conversão, eu ficava mais ou menos entre a Maria Elisa e Ara ali, eu e Jaqueline, sempre foi nosso cantinho aquele ali. E a gente participava do primeiro culto e também queria participar do segundo. Mas nem saía para tomar água, senão a gente perdia o lugar. Deus mudou, querido? Por isso todos nós precisamos de cura. Todos nós precisamos de cura. Você já viu alguém lavar uma escada de cima para baixo? Impossível. Com água e sabão, a gente começa, todos nós, pastores, líderes, diáconos, diaconisas, crentes, adoradores. Começa Deus. Sabe o que faz isso? É o primeiro amor. Eu vejo os irmãos nossos, tem muitos que moram em Sumidouro, Campinas, que trafegam por lamas empoeiradas, ruas empoeiradas. São melhores que vocês não, só para a gente entender. 40 minutos em cima de uma moto. A gente anda mais em buraco do que estrada. São os primeiros a chegar. Sabe por que são os que estão no primeiro amor? É fácil explicar. Mas como é que eu faço para voltar ao primeiro amor? Eu posso pedir a Ele. Quero voltar ao início de tudo. Olha, encontrar-me contigo. Quero rever meus valores. Eu quero ver. Veja que você está cantando, querido. Caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Olha o que precisa acontecer com todos. Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero ao primeiro amor, meu Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Escute, eu quero. Eu não sei se o irmão fulano ou Beltrano quer, mas eu quero. Uma igreja inteira pode querer, querido. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e confiar no Senhor. Eu olho para o texto de Juízes e a gente já vai concluir. Capítulo 6, versículo 12 a 14, diz que o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E aí ele vai dizer assim: Senhor, o Senhor nos desamparou. Por que tudo isso veio sobre nós? Gideão, falo dele. Aí no versículo 14, Juízes 6, ele vai dizer assim: o Senhor olhou para ele e disse: vai na tua força, rapaz. Foi eu que te enviei. Tem uma força dentro de você que ninguém pode tirar.
Tem algo dentro de você chamado Espírito Santo, que não pode ser apagado e ninguém pode retirar. Tem alguns Josués aqui, porque para Josué ele também recebeu uma palavra dizendo: esforça-te, tem bom ânimo. Profeta Isaías 35:4 é a palavra, irmão. Dizeis aos turbados de coração, e Deus manda dizer aos turbados de coração, porque tantas vezes também eu fico, irmão. Tantas vezes também eu fico. Esforçai-vos e não temais, que o vosso Deus virá, e a recompensa ele virá e vos salvará. Receba essa palavra. Seu coração está conturbado, Deus é fiel e vai estar com você. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Por que eu vou desanimar se o Pai me prometeu acrescentar o reino, o céu que nos aguarda? Por que eu vou desanimar? O Pai disse não temer, porque Ele nos dará o reino. As coisas da terra têm paralisado a gente. Palavras malditas têm paralisado pessoas. As coisas do céu. 2 Coríntios 4:16. Aleluias. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça se multiplique por meio de muitos, torne abundante ações de graça para a glória de Deus. Desculpe ali o 15, é o 16. Por isso não desfalecemos mais, ainda que um homem exterior se corrompa, o interior se contunde, se renove dia a dia. O que nós precisamos é de uma renovação urgente. Escute isso. Busque ânimo nele, confiar nele em todo o tempo. Se o tempo seu é de provação, é sinal que tem uma coisa grande te esperando. Você crê assim? Diga glória a Deus. Deus vai usar pessoas para colocar no teu caminho. Moisés animou Josué, né? Deuteronômio 31:7, esforça e anima, porque o Senhor te dará a terra. Vejam, Paulo, ele foi usado para animar os coríntios. 1 Coríntios 15, 57, 58, correndo um pouquinho para a gente terminar. 1 Coríntios 15, 57, 58, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Sede firmes, olha o recado, constante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Existem alguns momentos que Deus vai colocar pessoas para te animar, e outras pode esperar que Ele vai tirar do teu caminho também. Tá bom, irmão? Outras Ele vai tirar, e outras Ele vai tirar. Queria orar. Eu oro para a oração de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Aviva, Senhor, a tua obra no meio de nós. É isso aí. Quem pode dizer? Faz de novo. Eu queria adorar o Senhor com vocês todos, mas eu vi que o pessoal esteve por aqui por intercessão. Vou te deixar à vontade para você. É você e Deus agora. Não espera teu irmão, não espera tua irmã, não espera tua família. Mas se você sente, Senhor, coloca aquilo dentro de mim, Senhor. Foi tirado de mim por diversas circunstâncias. Não, eu não queria que você olhasse de onde ela veio agora. Eu quero só que você se coloque diante de Deus e fale assim: começa de novo, Senhor. Começa em mim, aviva a tua igreja. Eu vejo Abacuque, parece que está dando um grito: aviva, Senhor, a tua obra no meio de nós, faz de novo. Aí se você quiser ficar em pé no seu lugar, ajoelhar, se você quiser vir aqui na frente, eu tenho um momento com Deus. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Diga: viva, Senhor. Quando eu olho para a igreja primitiva, a igreja antiga, a igreja de Paulo, de Pedro e João, sob o comando de Nero, os nossos crentes, os nossos irmãos eram jogados em fornalhas, eram queimados vivos, eram jogados no meio de feras. Escute, eram jogados no meio das feras, eram devorados por feras, mas no meio das das queimadas, no meio da morte, eles continuavam adorando. E eles chegavam, sabia, porque esse tempo aqui é passageiro, e todo sofrimento aqui passa, e um dia nós vamos estar com o Senhor. Então aqueles irmãos morriam defendendo a fé cristã. Ah, meu Deus, eram bravos crentes. Eu queria que você pensasse nisso. Aleluia. Venham.
sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja no tempo de Paulo e Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Vamos junto, forte, levanta a igreja. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Cante, igreja. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando onde? Em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre sangue, sobre sangue, sobre o sangue, tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, oh meu Deus. Vamos ficar em pé, igreja, cante. Reaviva, oh Espírito Santo, faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Oh meu, vai igreja, de novo, faz a chama neste povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva. Aleluia, aleluia, aleluia. Faz a chama arder neste povo. Começa por nós, Senhor. Começa em mim. Começando em meu coração. Aleluia, 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 aleluia. Bendito
Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. Faz de novo, Senhor, faz outra vez, Senhor, faz sobre a tua igreja, faz sobre o teu povo, coloca em nós, Senhor, um renovo, reaviva a chama, acende a chama, faz outra vez, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, sopra sobre esse altar. Nós nos humilhamos diante do Senhor, nós curvamos diante do Senhor nesta manhã, pedimos: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem e sopra sobre o teu povo, sobre a tua igreja, faz outra vez, enche o nosso coração do teu Espírito, aviva a tua obra, aviva o teu povo, repreenda todo desânimo em nome de Jesus. Tudo aquilo que não é teu, Deus, saia do meio da igreja, e que o Senhor continue reinando, que o Senhor continue usando pessoas, usando vidas para a tua glória. Oh, aleluias. Oh, meu Deus, aviva, Espírito Santo, faz a chama, coração. Aleluias, aleluias. Espírito de Deus, Senhor, nós estamos na tua presença, Senhor. Aleluias, aleluias, bendito é o Senhor da glória, em nome de Jesus, Pai. Eu apresento diante do Senhor a tua igreja, o teu povo nesta manhã. Exaltado seja o teu nome pela manhã de hoje. Mais uma vez o Senhor está presente neste lugar, a igreja do Senhor aqui neste lugar, que ela continue sendo sinal do reino, oh Pai, lugar de salvação, de curas, de transformação, de renovo. Em nome de Jesus, traga uma renovação sobre o teu povo nesta manhã, em nome de Jesus, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre cada servo e serva, a liderança, todos nós. Começa em nós, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Muito obrigado. Deus abençoe a todos.